Bom dia, crianças. Bom dia, senhores pais. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo ótimo. Bom, vamos iniciar o nosso dia de hoje agradecendo a Deus por mais um dia. E vamos pedir a Ele que possamos ter um dia abençoado, um dia maravilhoso. Bom, crianças, hoje nós vamos trabalhar com o nosso livro de matemática. Primeiramente, fazendo a correção das atividades anteriores. Então, são a atividade da página 91. Pegue o seu livro aí e acompanhe a correção. Então, vamos lá. Correção da página 91. Aqui nós temos a página 91 e acompanhe a correção. Então, olha, atividade 52. Observe a tabela e o gráfico a seguir. Então, eu tenho aqui a tabela, né? O zoológico e o tempo de funcionamento. Aqui eu tenho os zoológicos, né? Correspondente, que são o Zoológico de São Paulo, Brasil, que ele tem 60 anos. Depois, o Zoológico de Lisboa, Portugal, com 134 anos. O Zoológico de Londres, Inglaterra, com 190 anos. E o Zoológico de São Diego, nos Estados Unidos, com 102 anos. Aqui eu tenho números de animais em exibição. Então, são os números de animais, né, que foram exibidos lá. Então, aqui eu tenho, olha, o Zoológico San Diego, nos Estados Unidos, com 5.000 animais, né? Depois nós temos aí o Zoológico de Londres, com 20.000. Aí vem o de Portugal, menos de 5.000. E o de São Paulo, com menos de 5.000. Agora vem a pergunta. Quais informações a letra traz? Então, quais informações essa letra traz? Essas letras, né? Então, olha, ela traz a informação, né, dos anos de funcionamento em cada país e o número de animais em extinção. Então, ele traz o ano, né, a data do tempo de funcionamento dos zoológicos, né? Então, aí traz. Então, você vai responder anos de funcionamento em cada país e o número de animais em extinção, que ele está mostrando aí. Vamos para a próxima. A próxima é a atividade da página 92. Então, olha, lá na atividade B, ele fala... E o gráfico, sobre o que ele informa? Então, como a professora falou, todo gráfico tem nome. Esse aí ele traz o número de animais em extinção. Então, vamos para a atividade C. As informações apresentadas na tabela e no gráfico se completam por quê? Sim, ele se completa. Por exemplo, em 190 anos, o Zoológico da Inglaterra, ele exibiu 20.000 animais em extinção. Então, gente, olha, sim, por exemplo, em 190 anos, o Zoológico da Inglaterra ele exibiu 20.000 animais. Vamos para a atividade 33. Acertou, coloque certo. Errou, apaga, faça novamente. Atividade 33. O Zoológico de São Paulo completou 59 anos de idade. Em março de 2017. Como parte das comemorações, preparou apresentações didáticas sobre os animais que vivem lá há mais tempo. Veja mais informação no texto a seguir. Então, vamos lá. Apresentação didática sobre os animais mais antigos do zoológico. Vamos conhecer os moradores mais antigos do zoológico e o mais novo também. Visite o recinto e aproveite essa oportunidade para conhecer a história da instituição. Quando? Entre os dias 11 e 19 de março. Onde e qual horário? Apresentação em frente aos recintos dos animais.
Preste bem atenção, olha. Aqui ele está fazendo praticamente um convite, um bilhete informando, né? Então, quando será? Então, ele colocou aqui, ó, entre os dias 11 e 19 de março. Onde vai ser e qual horário? Então, olha, apresentação em frente ao recinto dos animais. Vai ser em frente, né, aos recintos. O horário. Então, olha, 10 horas será a apresentação do elefante africano. Às 10h30, do rinoceronte. Às 11h30, condor andino. Depois, às 13h30, jabuti gigante. Às 14 horas, o hipopótamo. E às 15 horas, o mico-leão preto. Então, vamos à atividade. Agora, nós vamos na página 93. A página 93, ele fala: organize uma tabela relacionando o horário das apresentações didáticas com os nomes dos animais que estão exibidos. Então, gente, aqui está a tabela, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz um gráfico. Nesse gráfico, eu fiz o seguinte: nós temos a horizontal e a vertical. Então, nós colocamos aqui, ó, na horizontal, o nome dos animais, o elefante, e colocando, ó, eu fiz assim, olha, um exemplo. Eu coloquei o elefante que vai se exibir às 10 horas. Aí eu coloquei o outro, rinoceronte, que vai ser às 10h30. Olha aí que eu liguei, olha, 10h30. Depois eu coloquei o condor, que vai ser a apresentação dele vai ser às 11h30. Após o jabuti, então olha bem, o jabuti que será no horário das 13h30. O hipopótamo, olha lá o horário dele aí no gráfico, vai ser às 14h30. E o micro-leão preto, que será às 15 horas. Então, olha, essa aqui é um modelo, né, que a professora fez. Então, olha o que ele pediu. Organize uma tabela relacionada aos horários da apresentações didáticas com nomes dos animais que estão exibidos, que serão exibidos, né? Então, olha, primeiramente eu coloquei o nome dos animais e horários, né? Eu fiz a tabela aí. Então, quem não fez, quem não sabe fazer, apaga, né? Se tiver errado, e faça novamente. Vamos para a próxima. A próxima, gente, é aquela tabela a seguir, que ela está relacionada aos nascimentos dos animais no zoológico de São Paulo nos anos de 2014 e de 2015. Aqui eu tenho, né? A professora já explicou na aula passada. Aqui é o que? O ano. E aqui eu tenho os animais, né? Quantidade de filhotes e a espécie. Então, as próximas páginas é isso, é aquela tabela que vamos observar para responder atividades a seguir. Atividade da página 97. Então, vamos lá, prestando atenção para fazer a correção. Qual é a espécie de animal da qual nasceram filhotes em 2 anos diferentes? Então, olha, qual é a espécie, o animal dos filhotes que nasceram em 2 anos diferentes? Então, qual foi o filhote? O filhote foi o mico-leão preto. Aí vem a outra. Em dupla, pesquisa os animais da tabela e responda: quantos filhotes mamíferos nasceram em 2014 e 2015? Então, vamos ver quem foi. Em 2014, nasceram 14 filhotes, né? Em 2015, nasceram 3 filhotes. Agora, vamos para a próxima. A próxima é: quantos filhotes de aves nasceram em 2014 e 2015? Bom, olha lá, em 2014, 22 filhotes. 22 filhotes de ave. Em 2015 já foi, olha, um filhote só de ave, né? Agora nós vamos para a próxima. A próxima é: quantos filhotes de répteis nasceram em 2014 e 2015? Bom, em 2014 não nasceu nenhum filhote de répteis, mas em 2015 nasceram 3.
Agora nós vamos para a atividade C. Pessoal, quem acertou, coloque certo. Quem errou, apaga, né? Olha aí a resposta com muita atenção para poder estar aprendendo e faça a correção. Agora vem. C. Organize um gráfico de barras que represente a quantidade de aves, mamíferos e répteis que nasceram nestes 2 anos. Então, pessoal, olha, aqui a professora fez o gráfico, né? Então, aqui, olha, nós temos os animais, nós temos a ave, nós temos os mamíferos e temos os répteis. Então, olhe bem aqui. A ave, não foram 3 que ela nasceu? Então, coloquei a ave, olha, vertical, horizontal, né? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei ave. Quantas aves nasceram? 3. Então, eu fiz aqui, olha, liguei ao gráfico, a ave ao número 3. Aqui é o mamífero, eu coloquei o mamífero. Quantos mamíferos nasceram? Não foi 22? Eu liguei, olha, no gráfico, mamífero 22. Agora, eu fiz o seguinte, e répteis? Répteis, eu fiz o seguinte, olha, répteis embaixo, eu liguei a quantidade. Quantos répteis nasceram? 22. Eu também poderia pintar, ó, pegar, colocar aqui no 22, colorir o gráfico aqui maior no 22, depois os mamíferos, pintar aqui ligando, né, olha lá o 14 e até, ó, fechar aqui e pintar de cores diferentes. E aqui 3, então, ó, ligar e pintar. Pintar aqui 3. Bom, tá aí o gráfico da atividade da página 97. Vamos para o próximo. O próximo é a tabela que a professora leu, né? Aquela tabela onde, vamos ler novamente. Ao término de cada ano, o Zoológico de São Paulo publica um documento chamado Plantel do Zoológico. Esse documento contém o número de animais de cada espécie no zoológico daquele ano. Os dados a seguir foram retirados do plantel zoológico de 31 de dezembro de 2016. Então, aqui, olha, eu tenho a ave, a quantidade. Olha, em 2016, a quantidade de machos eram de 346, de fêmeas 340. O indeterminados foi 91. Olha lá, total, 1.590 animais. Agora, isso aqui é aves, o de cima. Agora nós vamos ver de mamíferos. De mamíferos foram 207, 250 fêmeas, indeterminados 7. E o total 464. Aí vem os répteis, né? Machos 197, fêmea 268, indeterminados 115 e o total de 580. Os anfíbios. Os anfíbios foram macho 24, fêmea 11, indeterminado 257, tendo um total de 292. Vamos agora responder a atividade A. Quais informações é possível observar nesta tabela? Então, vamos responder. Olha, se você respondeu certo, coloque certo. Errado, apague, faça novamente. Aves indeterminadas é o triplo. Então, se você olhar, você vai ter o triplo, né, de aves em relação aos indeterminados. Mamíferos indeterminados. Então, você vai fazer a comparação. Olha aqui. Das aves, né? Se você pegar as fêmeas ou pegar os machos, você vai ver que a quantidade indeterminada é o dobro, né? É o triplo, triplicou. Agora, você vai fazer o mesmo com os mamíferos, né? Então, vamos lá. Mamíferos indeterminado é mínimo. Então, você vai olhar lá, você vai ver que aí nos mamíferos, o indeterminado é o mínimo, é muito pouco, perto dos demais. Agora, você vai ver os répteis. Então, vamos lá. Nasceram mais fêmeas. Então, olha,
Então, se você olhar, você vai ver que dos répteis, vamos lá, répteis, nasceram mais fêmeas. Agora, lá nos anfíbios, você vai ver que nasceu 1000%, né? Então, olha, quem respondeu, coloque certo. Quem não fez, faça a atividade aí. Vamos para a próxima atividade. A próxima atividade aí é um gráfico, né? Atividade B. Então, vamos lá. Analise as 4 tabelas dessas atividades com sua dupla. Procurem juntos uma maneira de transformar as 4 tabelas em uma só. Registre a seguir a tabela que vocês concluíram. Bom, a professora fez dessa forma. A professora fez novamente, né? O gráfico, aqui a professora colocou a quantidade de macho, fêmea e os indeterminados. Aqui a professora colocou a quantidade, 50, 100, 150, foi até 900, porque para eu poder fazer a tabela com as aves, com os mamíferos, os répteis e anfíbio. Bom, aqui, olha, são as quantidades, né, de macho, fêmeas indeterminado. Agora eu vou traçar. Você pode ver que o vermelho corresponde às aves, né? Então, olha, a quantidade de machos em vermelho está aqui, ó, correspondente, né? Macho, as aves são de, olha lá, 349. Então, chega quase no 350. Você vai pegar o vermelho aqui e você vai olhar dos machos. Das fêmeas, então você vai ver a fêmea aí, é 340, olha, aqui tá a fêmea. Aqui eu vou traçar lá na quantidade, né, que de fêmeas. Agora, o indeterminado aí, gente, foi 901. Então, olha aqui, eu peguei o indeterminado e liguei lá no 901. Agora, o que tá em azul são os mamíferos, então olha os riscos aí em azuis, né? Então, você vai olhar lá, quantos machos foram? Em azul foram 207 machos, olha aqui, ó, o azul. Agora, as fêmeas, então vamos lá em azul, são 250 fêmeas. Então, nós vamos pegar aqui, ó, 250 fêmeas. Então, olha, se você vai procurar aqui, 250 fêmeas, está aqui, né? Agora nós vamos ver a quantidade de indeterminados. O indeterminado está em verde, você vai pegar aqui, olha, aqui em verde, vai ligar lá. O mesmo você vai fazer com os répteis. Os répteis, eles estão, os répteis em verde, né? Agora os anfíbios estão em marrom. Quase nem dá para aparecer aí, né? Mas você vai olhar aí certinho e vai ligar no seu, olha aqui, ó, o marrom. Então, olha aí, a quantidade de anfíbios em marrom são 24, ele tá aqui embaixo, o marrom, 24. Depois, de fêmeas, as fêmeas ainda são bem mais baixas, fêmea, olha, tá bem aqui embaixo a quantidade de fêmeas. E os indeterminados em marrom, eles são de 257, então você vai pegar aqui quantidade de indeterminados e vai ligar lá no 257. Então, liguem aí, olha, 257. Tá aqui quase em cima do vermelhinho aqui, ó. Então, é só fazer o traço aí. Quem não terminou, quem não fez, faça aí, de acordo com o da professora. O da professora tá quase se misturando, né? Mas está aqui, ó, o marronzinho está aqui, olha. E o azul está aqui, tá? Olhem certinho aí. E de acordo, né, com o que a professora fez aqui, você tem, ó, vermelha aves, mamífera é azul, verde são os répteis e os marronzinhos aí, olha, que aparece, nem parece marrom, né? São os anfíbios. E olha aí no gráfico. Agora, as quantidades representadas são iguais? Então, você vai responder. Olha, as quantidades representadas são iguais. Então, vamos para a próxima.
Então, olha, compare a tabela que vocês contribuíram com as tabelas elaboradas por... Bom, aqui era para você comparar, como não estamos em sala de aula, com certeza as quantidades aí representadas seriam pouca coisa diferente, né? Mas elas são iguais, ok? Então, vamos agora para a próxima atividade. Bom, a próxima atividade vai ser a atividade da próxima aula, né? Da aula que nós vamos ver agora, que estarei postando. Então, pessoal, quem acertou, coloque certo. Quem errou, apague e faça novamente. Vamos lá.